Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje é segunda-feira, tem bastante novidade aí sobre o nosso Coringão. Um ex-zagueiro nosso já foi capitão, está cobrando uma dívida do Corinthians aí na justiça. Também tem um atacante do Corinthians falando sobre o novo relacionamento dele com a torcida. Ele está numa fase boa aí, tá curtindo aí esse novo momento. E também um novo patrocinador para a equipe do Corinthians. Seria essa nova bomba aí de outubro que o Andrés prometeu? Então pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians! Todo mundo conhece o zagueiro William Capita, jogou aí no Corinthians entre 2008 e 2010, foi o capitão aí da nossa Copa do Brasil e do Paulistão de 2009, um jogador muito importante para a nossa equipe naquela renovação, assim que o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chegou, disputou a segunda divisão, chegou na final da Copa do Brasil e o Corinthians foi vice-campeão. No ano seguinte, ganharam o Paulista, com o Ronaldo Fenômeno e companhia, ganharam a Copa do Brasil, o Corinthians já estava na primeira divisão, então o William Capita aí foi um jogador muito importante para a nossa equipe. O problema é que ele acionou a justiça aí sobre uma dívida antiga do Corinthians. E aí, essa dívida são por direitos trabalhistas, gerando em torno aí de 3 milhões de reais. É isso mesmo, rapaziada. 3 milhões de reais de dívida pro nosso ex-zagueiro aí, o William Capita. O Corinthians já foi julgado, a juíza Andréa Nunes condenou o Corinthians, e aí a nossa parte administrativa e também a nossa defesa e os nossos advogados falaram que o Corinthians está aberto a negociações, só que ele quer entender como que foi feito esse cálculo. Quer fazer uma nova análise de cálculos das partes entre o William e entre o Corinthians para se chegar aí no valor correto. O problema é que, como eu falei, o Corinthians já foi condenado. O nosso ex-zagueiro William aí deu uma entrevista falando a seguinte frase: "Nunca quis nada em toda a minha vida que não fosse meu de direito. Entendi que no caso do direito de arena, a lei constitucional era clara quanto a 20%, enquanto o jurídico do clube entendia que era 5% do acordo feito com o sindicato." Então, essa é a análise aí que a parte do Corinthians quer fazer juntamente com o zagueiro. O zagueiro disse que a lei é clara em 20%, e aí o Corinthians estava calculando em 5%. Só nisso aí é uma diferença de 15%, que no final das contas, você já viu, né? Aumenta muito o valor. Então o Corinthians aí, eu acho que vai ser condenado, né? Porque o jogador já teve uma ação movida aí contra o Corinthians e ganhou. O Corinthians está tentando recalcular essa dívida, mas provavelmente vai ser condenado e deve pagar uma quantia aí pro William. Eu só espero que seja menos de 3 milhões para dar um alívio, né? Porque se for isso, já não tá pagando o salário direito. Mais uma dívida de 3 milhões aí quebra as pernas do clube, né? Mas, como o próprio William falou aí, é um direito dele, né? Fazer o quê? E aí, torcedor, o que acharam dessa situação aí? Pra mim, o jogador, infelizmente, vai ter razão. É uma má administração do clube, não conhece nem a lei, ficar calculando errado, e aí chega o jogador, tá no direito dele e cobra. Entendeu? Infelizmente, não queria que isso estivesse acontecendo com o William, jogou muita bola aqui no Corinthians, mas é a realidade do nosso Coringão, infelizmente. Agora, falando sobre um atacante aí que vive uma boa fase no nosso Corinthians, o Everaldo fez um gol salvador contra o Atlético Paranaense na semana retrasada, gol no finalzinho ali, saiu cara a cara com o goleiro e conseguiu concluir, dando os 3 pontos aí pro Corinthians, 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Na outra quarta-feira, parecia o mesmo filme. Corinthians empatando com o Vasco, Everaldo entrou no final do jogo, foi fazer um cruzamento, a gente sabe, pegou no zagueiro, a bola encobriu o goleiro do Vasco. Mais uma vitória do Corinthians de quarta-feira, com um gol no finalzinho e dele, o Everaldo. E aí, todo mundo aí que acompanha o canal já sabe que por mim, ele já teria saído do Corinthians há muito tempo, entendeu? Pra mim foram 2 gols na sorte, o primeiro contra o Atlético Paranaense.
ele dominou a bola errado, ela deu uma escapada, ficou entre ele e o goleiro, ele chegou primeiro, conseguiu dar o bico embaixo da perna do goleiro, aí a bola foi entrando devagarinho, ele fez o gol. Não foi a finalização que ele parou, olhou, ele dominou errado, e aí o jeito que tinha era chutar, e a bola passou entre as pernas do goleiro aí, um gol muito importante pro Corinthians. Na outra semana, o gol contra o Vasco também, Everaldo vem vindo aqui, foi pra cruzar, bola desviou e cobriu o goleiro. Entendeu? Mas é aquilo, o que importa é o gol que ele fez. Na real, os gols que ele fez, né? Porque foram 2 gols muito importantes para a equipe do Corinthians. Gols no final da partida que deram a vitória. Querendo ou não, são mais 4 pontos. Que aí, se a gente colocar o empate contra o Atlético e empate contra o Vasco, o Corinthians teria 2 pontos. Como venceu, 4 pontos a mais que o Everaldo deu para o Corinthians. E aí ele falou que muito torcedor tá mandando mensagem para ele pedindo desculpa, que ele falou que entende que o torcedor, na hora que critica, é naquela hora da raiva, que o torcedor age pela emoção. Só que eu fiz a brincadeira aqui no canal, até falei que aproveita a boa fase dele para vender, conseguir ganhar um dinheiro em cima do Everaldo. Porque para mim, esquece. Não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. E eu tô vendo muito torcedor, não, pô, que isso? O Everaldo é um jogador que tem potencial, pode ajudar bastante a gente, tá fazendo gols importantes. Pra mim, é mais sorte do que qualidade técnica, entendeu? Só que eu estou aberto aqui a opiniões contrárias. Quero pedir a opinião do torcedor aqui. O que vocês acham da situação aí do Everaldo? É um jogador que vai nos ajudar bastante ainda ou não? Não serve para a equipe do Corinthians? Comente aí embaixo a opinião de vocês. Agora, antes da última notícia, vou pedir rapidinho para quem não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, já deixa o like para fortalecer. Quem quiser trocar uma resenha no Instagram, @JohnDoTimão. Tamo junto, só dá um salve lá que eu respondo todo mundo, hein? E a equipe do Corinthians fechou com um novo patrocinador. É isso mesmo, a WeBX, que é uma moeda digital que está em crescimento no mercado, vai patrocinar a nossa equipe feminina. Vai estampar o ônibus da equipe, também as placas de publicidade da Fazendinha, além de diversas ações extracampo. E aí o responsável pelo marketing da empresa, o IBX, deu a seguinte declaração: o time feminino do Corinthians é um exemplo e detém uma série de feitos e recordes que fazem inveja em qualquer time masculino do mundo. Nada mais justo que apoiá-las para que consigam feitos ainda maiores. Disso aí ninguém tem dúvidas, né? De que o nosso time feminino está voando e o masculino, ó, penando ali no Campeonato Brasileiro. Tem Copa do Brasil essa semana, jogos importantíssimos. E aí a gente vê o time jogando dentro de campo. Ainda não é aquele futebol que a gente espera, mas o Mancini parece que tá dando um esquema ali, um padrão para a nossa equipe. Mas falando do feminino, tá voando, e todo jogo é goleada. Quando não goleia, a gente assiste o jogo contra o Santos, por exemplo. Foi um jogo muito equilibrado, mas o Corinthians novamente saiu vencedor. Então, as meninas aí só dão orgulho pro torcedor que acompanha aí e apoia bastante. Esse patrocínio é muito importante para a equipe, porque a gente vê a moeda digital está numa crescente no mercado. Muita gente até pouco tempo atrás não conhecia, hoje em dia já sabe esse negócio aí de criptomoeda, não sei o que. Então, um patrocínio desse tipo para a equipe feminina é muito importante. E a nossa equipe feminina não tem nem o que dizer. É recorde em cima de recorde, feito em cima de feito, muitos títulos e só dando alegria para nossa torcida. E aí, torcedores, felizes aí com esse novo patrocínio que a nossa equipe feminina conseguiu? Acham aí que pode chegar um patrocínio master que vai ajudar o clube como um todo? Ou acho que ainda tá cedo, que a nossa equipe ainda tem muito a crescer para quem sabe daqui 2, 3 anos consiga assim um patrocínio como foi a Caixa lá há pouco tempo atrás, que vai chegar forte, ajudando não só o feminino como o masculino e o Corinthians como um todo. Comente aí embaixo a opinião de vocês que eu vou dar uma olhada, hein? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!